Amém. Podem sentar. Eu escolhi uma passagem para a gente refletir, para a gente meditar nesta noite, que fala a respeito de perseverança e fala a respeito do que deve ser a nossa maior motivação nesta terra, aquilo que nós devemos perseguir em primeiro lugar acima de todas as coisas. Principalmente para vocês que são jovens, isso é muito importante na caminhada que vocês têm pela frente. Mas esta é uma mensagem para todos nós. Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco dela em um final de atividade, de reunião de um dos nossos grupos para casais aqui da igreja. E eu acredito que ela é extremamente oportuna para a noite de hoje, que é um momento também de ações de graças. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo de número 13. A palavra de Deus, ela nos traz uma orientação a respeito daquilo que deve nos mover nesta terra, nesta vida, a perseverança. E por que o autor aos Hebreus, capítulo 12, ele vai falar sobre esta corrida e esta proposta dada por Deus a todo aquele que decide e busca servi-lo de todo o seu coração. Diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, nesta noite, para enxergarmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, tem para nos ensinar na palavra. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que em Tua palavra nós encontramos uma mensagem de fé, de salvação, de libertação para o homem. Nós cremos que é por meio da Tua palavra que nós vamos descobrir a cada dia as razões certas porque nós devemos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. Abençoa-nos a todos e ajuda-nos a entender a palavra, porque sem Ti nós não temos condição, não temos a compreensão necessária e espiritual. Nós ficaremos apenas no texto, na letra, mas nós sabemos que a Tua palavra tem um poder tão grande que o Senhor mesmo a chama de a espada do Espírito. De forma que, Senhor, nós pedimos que nos ajude e que nos esclareça e que fale ao coração de todos nesta noite. Oramos em nome de Jesus e pedimos estas bênçãos no nome dele. Amém. Que nós estamos já prestes a comemorar mais um ano, nos mostra ou apresenta para nós tudo aquilo que começou, e eu diria, o início da carreira, da corrida de fé do nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele decide, sendo o Filho unigênito de Deus, ou seja, aquele que na eternidade sempre viveu com o Pai, ele decide se fazer homem, encarnar. Nós estamos no mês em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Toda a cristandade, ou todo o cristianismo ocidental comemora, celebra o nascimento de Jesus justamente neste mês, o mês de dezembro. E olhar para este tema e não ver este tema de maneira isolada vai nos fazer chegar em Hebreus 12 e entender por que, por exemplo, Jesus veio ao mundo. Porque ele se fez homem, porque ele nasceu
de uma maneira milagrosa, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e ele passou todas as etapas que os homens eles passam quando nascem, crescem e envelhecem e depois morrem. Porque Jesus Cristo, ele nos deu esta passagem e ele decidiu falar à igreja, em Hebreus 12, a respeito de perseverança, chamando a atenção daqueles que lessem para ele e somente para ele. Porque, em primeiro lugar, o que nós precisamos considerar aqui, antes de estudar o texto propriamente dito, esta passagem bíblica, é que a razão maior porque nós devemos agradecer ou sermos agradecidos ao Senhor é porque o maior presente, o maior dádiva que ele poderia ter dado aos homens, ele nos deu enviando o seu único filho para nascer neste mundo, mas não somente para nascer, para poder viver a nossa vida e morrer em nosso lugar. Então, a carta aos Hebreus, quando ela chega já na sua etapa final, vai falar ou vai tratar da vida cristã e da vida de todo aquele que olha firmemente para Jesus Cristo, como autor e consumador da sua fé, como uma grande corrida que Deus ele propõe para o seu povo, que ele propõe para todo aquele que se aproxima de Jesus, crê em Jesus, confessa a Jesus e tem motivos para agradecer a Jesus nesta noite. Percebam que a linguagem da Bíblia, embora tenha sido escrita tanto tempo antes do tempo que nós vivemos aqui, mais de 2000 anos, traz uma linguagem que é acessível para todos nós. Está falando de corrida aqui, está falando de uma prática esportiva tão antiga e ainda hoje tão utilizada. Nós vamos celebrar os Jogos Olímpicos no Brasil, está próximo disso acontecer. E uma das provas mais famosas, ou eu diria a prova de um jogo olímpico ou de uma disputa olímpica, ela sempre acontece em uma arena ou em uma pista e ela trata de determinadas e específicas corridas. Os Jogos Olímpicos, eles aconteciam naqueles dias em que os apóstolos viveram. E o que é que então o autor aos Hebreus, ele utiliza para falar desta vida de perseverança e perseverança com gratidão? Ele toma a figura da corrida, do corredor, e ele aplica para a vida cristã. A vida cristã, ela envolve uma corrida de fé, ela tem uma prova específica, ela tem um chamado específico, ela nos foi proposta por Deus, de forma que nós temos tudo isso aqui em apenas 3 versículos, e eu gostaria de comentar e trazer algumas lições para nós nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês lessem comigo o versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz, ou ele conclui aquilo que está falando antes. Por isso nós encontramos a expressão, portanto, também nós. Nós quem? Aqueles para quem o autor aos Hebreus estava escrevendo. Homens e mulheres que tinham recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, que estavam envolvidos nesta corrida da fé, mas que por um instante foram tentados a abandonar a prova. Se você já disputou alguma prova de corrida, se você já praticou algum esporte, eu tenho certeza que o professor Mário exigia isso de vocês lá com afinco. Muitas vezes nós somos tentados a desistir por alguma razão, algum peso, algo que está desanimando a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma. O que o autor aos Hebreus então escreve para animar aqueles que serviam ao Senhor em seus dias, para não desistirem desta corrida, é aquilo que movimenta, aquilo que move, aquilo que fortalece a carreira do crente, ou a corrida do crente, que se chama fé. Ele vai falar sobre a fé no capítulo anterior, que é o capítulo de número 11. E sabe como é que ele define a fé? Capítulo 11, versículo de número 1, se vocês quiserem conferir comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ter fé, segundo a definição bíblica, é ter certeza ou convicção
naquilo que você espera, ainda que você não esteja vendo a conclusão do que lhe foi dado. Não é assim uma corrida? Você já sabe o que deve fazer, você sabe qual o caminho a percorrer, a linha de chegada onde está, mas você só vai saber se chegará até o final, se você for perseverante até o fim. Se você desistir, você abandona a prova. Ter fé é ter certeza de coisas que se esperam, daquilo que é certo, daquilo que Deus já nos deu e prometeu para nós. Ter fé é ter convicção sobre fatos que não se podem ver. Não ver uma coisa não implica dizer que aquilo que você não vê não existe. É justamente isso aqui, ou é justamente sobre este tema que o autor vai tratar para chegar mais adiante e aplicar a uma corrida. Ele vai trazer isso falando de como os homens no passado, desde os primeiros, foram movidos por fé. Quando ele chega no versículo 6, por exemplo, ele diz, no capítulo 11 aí, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, prestar um culto de gratidão a Deus nesta noite sem fé não adianta de nada. Se você não tem fé em Deus, por que você está agradecendo aqui? Você aí vai ser movido por qualquer outra razão, por qualquer outro motivo ou circunstância. Porque, de fato, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele se torna o premiador daqueles que buscam segui-lo neste caminho de fé. A descrição, então, que é apresentada no capítulo 11, vai nos levar à conclusão no capítulo 12, como eu falei, referindo-se àqueles que já correram, que já disputaram esta corrida e a completaram como uma grande nuvem de testemunhas. Vocês leram comigo o capítulo 12, versículo 1. Olhem novamente comigo. Portanto, também nós, ou seja, isso também envolve a gente. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem é esta? Todos aqueles que correram antes de nós e que chegaram na linha, ou cruzaram a linha de chegada. Nós temos esta grande nuvem de testemunhas, torcendo por nós, esperando que nós façamos o mesmo. E o que é então que nós devemos fazer imitando-os? Diz o versículo de número 1. Nos desembaraçar de todo o peso. Nenhum atleta que vai disputar, por exemplo, uma prova, uma corrida, ele corre com uma mochila pesada nas costas, ou ele corre de coturno, ou ele corre com pesos desnecessários. Quando nós olhamos aqueles atletas, ou os que correm corridas longas, disputam corridas longas, ou as corridas de velocidade, eles usam o mínimo. São roupas leves, são sapatilhas que lhes ajudam a correr de uma maneira mais rápida. Eles não podem sair ou fugir da raia. Eles precisam fazer aquilo que é certo e não podem usar nada que lhes impeça a cumprir a sua prova. Então, o autor aos Hebreus, ele traz essa ideia para nós quando fala sobre esta caminhada cristã ou esta corrida cristã. Ele diz que existem coisas que podem ser boas na nossa vida, mas que podem se tornar um peso para nós se não utilizarmos estas coisas na hora, no momento e no lugar certo. Então, eu posso dedicar tanto aos meus estudos e me esquecer de agradar a Deus, ou de agradecer a Deus. Isso se torna um peso na minha caminhada, porque agradar a Deus e agradecer a Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, existem pesos que podem me impedir de correr de uma maneira leve e de uma maneira que seja satisfatória se eu não me desembaraçar deles. Ou seja, eu não vou disputar uma corrida de 100 metros vestido de terno, sapato e gravata. Eu tenho que estar vestido apropriadamente. Mas tem outra coisa. Diz o versículo 1 que eu devo também me desembaraçar, na língua grega aqui é jogar para bem longe de mim, lançar fora, o pecado que tenazmente me assedia, ou que nos assedia. O pecado na Bíblia é tudo aquilo que me afasta de Deus.
É o desvio do propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho uma prova e uma competição a ser cumprida, uma corrida a ser completada. O pecado então me faz tomar outro caminho. O pecado me faz desistir. O pecado me faz fugir da raia. O pecado não me deixa completar a prova e me leva para bem longe do estádio. O pecado, diz a Escritura ainda no Novo Testamento, é errar o alvo, ou seja, eu sei onde devo chegar. O pecado então me faz seguir o caminho contrário. Para que eu seja vitorioso nesta corrida, vejam só as lições que são dadas pelo Senhor na palavra. Eu devo lançar fora todo o peso desnecessário, ou seja, eu devo colocar as coisas nos lugares certos. Eu devo lançar fora o pecado que tenazmente me assedia. Um atleta sempre é assediado pelo desânimo, pelo desencorajamento, que vai fazê-lo ou vai tentá-lo a não ser perseverante. Ele vai ser, por exemplo, assediado a usar recursos que não são lícitos e ele pode perder a prova, como anabolizantes ou como medicamentos que vão fazê-lo ou vão enganar os outros e a ele mesmo. Ele pode até se desviar da dieta que o seu professor lhe passou ou dos exercícios corretos que ele deve fazer. Assim o pecado age com a gente. Ele sempre vai tentar fazer com que nós ganhemos peso, cada vez mais peso para este mundo e não estejamos prontos a chegar ou cruzar a linha de chegada na corrida ou na carreira proposta por Deus. Agora, além daquilo que o versículo 1 nos ensina, eu diria que mais importante nós encontramos no versículo de número 2. Vamos ler o versículo de número 2 aí de Hebreus 12. Eu devo primeiro me desembaraçar. Eu estou vendo a nuvem de testemunhas que me rodeia, ou seja, eles estão assistindo no estádio esta corrida. Eu devo lançar fora o peso e o pecado que me assedia tenazmente, ou seja, com força, para correr, ou seja, livremente correr com perseverança a carreira que me foi proposta. Então, não é uma condição escolher ou não esta carreira. Lembrem-se, ela já foi proposta por Deus. Esta é a corrida de perseverança e de fé que Deus confiou a todos os homens. Ninguém pode dizer que existe outra corrida. Jesus Cristo, falando a respeito desta corrida e trazendo-a para Ele mesmo, em João 14, certa vez ele disse, eu sou o caminho. Então, não é aqui um discurso religioso, não é aqui, nós não estamos aqui trazendo um discurso de igreja, nós não estamos aqui trazendo algo novo, mas aquilo que sempre foi ensinado por séculos. Só há um caminho, só há uma corrida, Deus a propôs, e este caminho ele deve ser percorrido com perseverança, ele já foi proposto por Deus. E como é que eu devo correr? Eu devo fazer isto olhando para alguém muito especial. Versículo 2, vamos ler. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele sempre esteve lá. Quando nós temos um professor, e ele nos ensina, e ele nos traz sabedoria com o seu ensino, com aquilo que ele tem para nós, seria incoerente se este mestre não tivesse experimentado antes o que ele quer passar para a gente. Em geral, o que é que nós temos juntos aos grandes atletas? Grandes atletas do passado que se tornaram agora mestres ou professores. Técnicos, como hoje normalmente se chama. Quem é Jesus Cristo nesta corrida? Ele é o primeiro e único máximo e maior vencedor da prova. Ele abriu a prova para os outros competidores. Quem gosta de atletismo lembra das provas de revezamento. 4 por 100, 4 por 200, 4 por 400. Sempre os melhores corredores abrem esta prova. Imaginem aqui um 4 por milhões. Jesus Cristo, ele abre perfeitamente esta corrida de fé, para que uma vez sendo aberta esta corrida, com uma distância percorridamente eterna,
ninguém mais pudesse vencer a sua equipe. Ou seja, quem está com Cristo está na equipe vencedora. Será vencedor em tudo que fizer. Conquistará todas as provas. Mas ele não vai fazer isto se ele deixar de correr olhando para Cristo. O versículo de número 2 chama a nossa atenção. A relação de você correr olhando para quem está lá esperando você após a linha de chegada. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé destes corredores cristãos? Jesus. Quem é que concede a fé que nos leva a ter certeza de coisas que se esperam e ter convicção de fatos que se não veem? Jesus. Por que ele é o autor e consumador da fé? Porque ele nasceu e se fez homem para que esta corrida ela fosse vitoriosamente conquistada. Nenhum outro homem conseguiria fazer isso. Ninguém. Nem o mais rápido corredor desta terra completaria esta corrida que exigiria um sacrifício que o levaria ao próprio esgotamento e morte. Diz o versículo de número 2. Jesus, o autor e consumador da fé, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo nos chama a corrermos semelhantemente a Ele, e certa vez Ele disse: se alguém deseja me seguir nesta corrida, primeiro negue-se a si mesmo, suporte o sofrimento e suporte aquilo que é exigido de todo atleta. Não há ganho sem dor. Não existe isso. Às vezes eu fico vendo aqueles aparelhinhos que as pessoas botam e ficam tremendo eles todos, e depois aparece um cabra todo musculoso, aquilo ali. Aquilo não existe. Só existe ganho se você fizer as atividades físicas necessárias. Você pode ficar o dia todo se tremendo lá naquele negócio, não vai dar nada. Você vai sair todo tremido. Você precisa fazer aquilo que é certo. Jesus diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o equipamento, então, que Cristo nos chama a carregar nesta corrida e que é o equipamento correto para este atleta da fé? A sua própria cruz. Agora tem um fator aqui que deve nos chamar a atenção. Jesus foi o único e vitoriosamente vencedor que trocou a alegria que ele tinha no céu para se fazer homem e ganhar esta corrida por nós, suportando a cruz. O peso que nós não conseguiríamos carregar, ele carregou por nós. Sendo forte, ele foi o único que completou esta corrida da fé, carregando a cruz que era nossa, suportando o sofrimento que era nosso, para que então o nosso fardo fosse extremamente leve. Jesus Cristo, certa vez, disse aos seus discípulos, cansados e oprimidos, o seguinte: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, carregue esta cruz que eu estou lhe dando e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele completa dizendo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cristo, então, é o autor e consumador da fé. Ele suporta a cruz, ele não fez caso do desprezo que sofreu, porque ele foi rejeitado por todos aqueles que o desacreditaram e acharam que ele não ia completar a carreira, acreditaram que quando ele cruzou a linha de chegada e ele cai morto, levando consigo a cruz, ele não conseguiria se soerguer. Mas a Escritura mostra que todo o propósito da morte de Cristo era porque com a morte dele ele pagaria todos os nossos pecados, mas ele precisaria vencer. E eis a razão porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele suporta a ignomínia, ou seja, o desprezo, a humilhação, mas por completar esta corrida de fé, diz a Escritura no final do versículo 2, ele então venceu. A Bíblia diz, ele está sentado à destra do trono de Deus, o lugar do vencedor. Quando Cristo voltou aos céus depois de ter ressuscitado, ele então, diz a Escritura, foi coroado de honra e glória. Ele está sentado ao lado do Pai, à destra do Pai. É um sinal de autoridade, poder, vitória. Então, percebam de que lado nós devemos ficar, em que equipe nós devemos correr.
Quem é que entende de fato o verdadeiro sentido da gratidão, se não olhar para Jesus Cristo e ver nele a razão por que todos nós estamos aqui? A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, ele sustenta todas as coisas, ele sustenta esta corrida. Por isso que nós não devemos tomar outro caminho senão aquele que Deus propõe para nós nesta noite. Finalmente, versículo 3, ele diz então: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerem, pois, com atenção, quando vocês correrem olhando para Cristo, lembrem-se que Ele foi o único que suportou tudo, diz a Escritura, tamanha oposição dos seus oponentes, dos seus inimigos. Quem são eles? Os pecadores que se levantaram contra o rei. Todos nós, todos os homens. Mas ele completa esta corrida para que então nós encontrássemos nele o verdadeiro caminho da fé. Nesta corrida que deve ser percorrida ou cumprida com perseverança, nós não chegaremos ao fim se nós não considerarmos atentamente aquilo que Cristo fez por nós. Crer em Jesus, portanto, não é apenas dizer da boca para fora que Jesus salva, ou que Jesus me salvou. É entender todas as implicações que envolvem esta caminhada. É entender todas as implicações que envolvem o meu treinamento e preparação para dia a dia disputar esta corrida até o dia em que o Senhor me chamar. É entender ou compreender, por exemplo, o que a Escritura diz para mim e para você sobre olhar para aqueles que venceram em Cristo e aguardar ou esperar aquele que vai nos receber no fim de braços abertos, porque nos encontrará lá ele que venceu, os seus filhos, seguindo os seus passos, os seus ensinos, e não haverá então nenhum outro motivo ou razão para a gente viver ou para a gente agradecer tudo aquilo que ele fez por nós. Eu gostaria de concluir trazendo uma palavra para aqueles que são jovens nesta noite, lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, um texto apropriado e que eu vou usar como uma aplicação final, tratando ainda desta questão da preparação, de até onde esta corrida ela vai até onde o Senhor nos permitir. Alguns são chamados muito jovens à sua presença, mas a grande maioria vai correr e vai gastar a sua juventude e vai chegar até a velhice, e diz a Escritura, até o Senhor chamar, esta corrida continua a ser percorrida. E ele precisa ter fé, olhando firmemente para o autor e consumador desta fé, que é Cristo. Eclesiastes 12, então, no Antigo Testamento, versículo de número 1, traz aqui uma palavra final para você que é jovem e para a turma do professor Mário, que está aqui nesta noite, para agradecer a Deus a conclusão do ano letivo. E uma etapa da vida deles que se finda, que termina, e uma nova que agora vai começar. Diz assim a palavra, eu peço atenção a vocês. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem.
Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A conclusão deste livro de Eclesiastes, escrito por um homem muito sábio, o mais sábio que existiu na terra, Salomão, depois de Cristo, o homem mais sábio que existiu, diz a palavra, foi lembrar ao jovem que em toda esta corrida ele não poderia se esquecer do Criador. Sabe por quê? Porque um dia o vigor vai embora. O cabelo vai ficar branco, os dentes vão começar a cair, os braços vão perder as forças, nós vamos envelhecer, isso é fato. E se vivermos a nossa vida trilhando outro caminho ou outra corrida a percorrer, senão a que Deus nos propôs, tudo será vaidade. Vaidade de fato. Salomão falou isto porque experimentou de tudo e viu como todas as coisas do mundo, até mesmo as lícitas, se tornaram um peso para ele, e ele cedeu ao pecado que o assediou tenazmente. E por boa parte da sua vida ele se afastou dos caminhos do Senhor, que havia lhe dado tanta sabedoria. Mas ter escrito este livro e ter sido registrado na Bíblia este livro é prova de que no fim Deus traz a ele novamente o juízo e o bom senso, e ele traz um alerta para a juventude, para que entendam de fato as razões por que nós devemos viver e agradecer sempre ao Senhor, por correr de fato a corrida certa. Os versículos finais então nos aplicam o que eu gostaria de mostrar para vocês, porque diz o versículo 9 o seguinte, vejam só, o pregador, além de ser sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador, é assim que Salomão se chama neste livro, achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, ou seja, até mesmo estudar bastante para o vestibular. Se você não colocar as coisas no caminho certo, pode se tornar enfadonho para você, se você não tiver equilíbrio. Por quê? Os versículos finais 13 e 14 nos ensinam, de tudo que se tem ouvido, a suma o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A corrida está proposta a vocês, a todos nós. A corrida pertence a Deus, esta corrida de fé. Ele nos diz como nós devemos disputá-la, nunca confiando em nós mesmos, porque senão a gente desiste e se desvia, mas olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que nos leva a crer nele, como o vitorioso Salvador que venceu todas as provas. Ele nos chama a considerar atentamente aquilo que Cristo viveu e sofreu por nós, para que crendo nele nós sejamos salvos. Falar sobre gratidão é a minha palavra final para vocês nesta noite. Não pode fugir do tema salvação. Falar sobre gratidão não pode ser um tema ou um assunto a ser dito se a gente não mencionar aquilo que Cristo fez por nós. Falar sobre gratidão e o verdadeiro motivo, o maior motivo para a gente agradecer nesta noite, sem Cristo, é uma razão vazia, é algo que vocês vão fazer aqui e vão esquecer. Mas falar de gratidão, mencionando a Cristo como o motivo maior para a gente viver e agradecer por tudo nesta vida, vai fazer com que nós saiamos daqui diferentes, crentes, assumindo agora esta equipe que o Senhor nos convida a participar
no chamado do seu evangelho, que é o poder de Deus, que vai nos capacitar pela fé a correr, seguir avante, ser perseverante, vitorioso em tudo. Porque até mesmo quando a gente perder para o mundo, para Cristo, sempre nós vamos entender que será ganho, triunfo e vitória. Porque nele, diz a Bíblia, nós somos sempre mais que vencedores. Vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos porque são poucos os jovens que se dispõem, nos dias em que vivemos, a pensar um pouco sobre questões espirituais. São poucos os jovens que têm seguido e dado ouvidos e crido nas palavras de seus mestres. Nós te agradecemos pela vida destes jovens que aqui estão conosco, com a igreja nesta noite, com seus familiares, atendendo um convite de seu professor, que teme a Deus, para que eles possam entender e compreender cada vez mais o motivo por que nós fomos criados, por que estamos neste mundo, por que devemos ser gratos por cada vitória, por cada etapa da vida vencida. Porque Cristo Jesus venceu por nós, e Ele é a razão da fé de todo aquele que se envolve e está correndo esta corrida da fé. Abençoa, Senhor Deus, a cada um nesta noite, fortalecendo a fé dos que já estão nesta disputa e convocando aqueles que estão aqui nesta noite a correrem também, a não seguirem outro caminho, porque o verdadeiro caminho é Jesus. O Salvador do mundo se chama Jesus. Ele é o vitorioso, Ele é aquele que venceu todas as provas desta disputa, para que, abrindo o caminho livre e acessível a todo aquele que nele crê, os homens então possam alcançar a verdadeira vida vitoriosa e livre no Senhor. Que estes jovens saiam daqui nesta noite com esta consciência, de que se lembrem do Criador deles enquanto são jovens, que não se afastem do caminho apresentado nesta noite, que é o Evangelho, porque se crerem no Evangelho, que é a boa nova da salvação, Cristo Jesus morreu pelos pecadores, eles conhecerão o poder de Deus, que salva todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial de gratidão. Abençoa o teu servo, Mário, que ele continue, ó Senhor, no trabalho, no desenvolvimento de sua vocação, sem vergonha de falar do amor de Deus aos seus alunos e da sua fé em Cristo para os seus alunos e para os seus pais. Que ele não tenha vergonha de testemunhar da sua fé, de mostrar que antes mesmo de ser um professor e um atleta desta terra, ele é um atleta de Cristo. Abençoa sua esposa, sua gestação. Abençoa a tua igreja, Senhor, que tem a oportunidade mais uma vez de mostrar o que faz uma igreja, como vive uma igreja, o que prega uma igreja de Cristo Jesus. Obrigado por este momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.